Hoje vamos falar de um mandamento que todos nós honramos. Honra a teu pai e a tua mãe. Mas o que acontece quando, na prática, honrar os nossos pais começa a desonrar o nosso casamento? É a situação delicada e cada vez mais comum de trazer um pai ou uma mãe idosa para morar conosco. Uma decisão nascida do amor que pode, sem a devida sabedoria, extinguir a paz de um lar. É o sentimento de viver com as emoções em conflito. O amor pelo pai ou mãe, a lealdade ao cônjuge, a culpa por se sentir estressado e a frustração de não ter mais privacidade na sua própria casa. Mas o livro de Provérbios, o grande manual de sabedoria prática da Bíblia, oferece um mapa, um guia de 5 conselhos para navegar esta jornada, protegendo seu casamento enquanto cuida da sua família. Agora, para você sentir a pressão que esta nova dinâmica coloca sobre um casal, a forma como o estresse se infiltra nas pequenas coisas do dia a dia, imagina a cena. Um casal da nossa igreja. A mãe do marido, uma senhora viúva e querida, já não podia mais morar sozinha. Com o coração cheio de amor e dever, eles prepararam um quarto e a trouxeram para casa. Eles pensaram que seria uma bênção, e foi. Mas também se tornou um peso que eles não estavam preparados para carregar e que quase esmagou o casamento deles. A história de como eles encontraram o equilíbrio é a lição de hoje. No início, tudo era novidade, mas aos poucos a erosão da paz começou. A sogra, com a melhor das intenções, tinha opiniões sobre tudo. A comida, a educação dos netos, a forma como a nora arrumava a casa. Fique comigo, porque os 5 conselhos que eles descobriram em Provérbios podem ser a estrutura que você precisa para trazer ordem e paz a uma situação familiar semelhante. A esposa começou a se sentir como uma estranha na sua própria cozinha. O marido sentia-se preso no meio, a tentar apaziguar a mãe e a esposa e a falhar com ambas. A privacidade deles desapareceu. As conversas íntimas à noite foram substituídas pelo som da televisão da sogra no quarto ao lado. A espontaneidade do casal deu lugar a uma vida de planejamento cuidadoso para não incomodar. A paz acabou. O estresse financeiro de uma pessoa a mais em casa, as pequenas irritações diárias, a falta de espaço para serem apenas um casal, tudo isso culminou numa discussão explosiva. "Eu amo a tua mãe, mas eu não aguento mais", disse a esposa em lágrimas. "Eu sinto que perdi a minha casa e o meu marido." Naquele momento, eles perceberam que ao tentarem honrar a mãe, estavam destruindo a sua uma só carne. Desesperados, eles buscaram sabedoria e encontraram em Provérbios não apenas um versículo, mas um sistema de 5 conselhos que os guiou para fora da crise. O conselho número 1 foi o da prioridade. Eles leram Provérbios 24 e 27. "Prepara primeiro o teu trabalho lá fora. Depois, edifica a tua casa." Eles entenderam que a sua casa, a sua unidade familiar e matrimonial era a prioridade que precisava ser edificada e protegida primeiro. O casamento vem antes. Com base nisso, eles aplicaram o conselho número 2, o dos limites. Eles meditaram em Provérbios 25:17. "Não ponhas com frequência o teu pé na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti." Eles perceberam que, se até um vizinho precisa de espaço, a sua mãe também precisava e eles também. Com muito amor, eles estabeleceram limites. O quarto do casal tornou-se um santuário. A noite do casal tornou-se um compromisso inegociável, mesmo que fosse apenas para ver um filme a sós na sala. Depois, eles abordaram o caos logístico e financeiro com o conselho 3, o da comunicação. Eles aplicaram Provérbios 15 e 22. "Onde não há conselho, os projetos fracassam." Cuidar da mãe era um projeto, e eles sentaram-se para o planejar. Fizeram um orçamento transparente, incluindo os novos custos. E passaram a ter reuniões semanais, só os dois, para conversar sobre o que estava funcionando e o que não estava, antes que o ressentimento se acumulasse. Mas eles perceberam que o fardo estava pesado demais para apenas 2 pessoas e aplicaram o conselho 4, o da distribuição.
A sabedoria de Provérbios 11:14 diz que, na multidão de conselheiros, há segurança. Eles marcaram uma reunião com os outros irmãos do marido. Com amor, partilharam a sua luta e o peso que estavam carregando. Pediram ajuda, não apenas financeira, mas prática. Um irmão ficou de levar a mãe para passar os fins de semana com ele. Outra irmã contribuiu para os custos dos medicamentos. A multidão trouxe segurança e alívio. Finalmente, eles aprenderam a executar tudo isso com o conselho 5, o da atitude. Eles se apegaram a Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Todas as conversas difíceis, seja com a mãe sobre os novos limites ou com os irmãos sobre a partilha de responsabilidades, foram feitas com palavras brandas, com amor, sem acusações. E essa atitude gentil desviou a ira e abriu a porta para o entendimento. A situação não se tornou perfeita da noite para o dia, mas tornou-se sustentável. A paz voltou ao lar. Eles conseguiram encontrar um novo normal, onde era possível honrar a mãe sem sacrificar a santidade e a saúde do seu casamento. Essa lição sobre como a sabedoria de Deus resolve conflitos familiares complexos conecta-se ao que vimos no vídeo anterior, sobre a herança. Ambas as histórias nos mostram que o amor por si só não é suficiente. Precisamos da sabedoria prática e dos princípios da palavra para navegar as dinâmicas familiares e financeiras. Um link para essa história está na descrição. E prepare-se, porque a nossa próxima conversa será sobre outro tipo de conflito conjugal. O título será Ela controlava cada centavo e o casamento estava morrendo, até este hábito de Jesus. Será uma história sobre a diferença entre a boa mordomia e o espírito de controle, e como um hábito surpreendente de Jesus pode trazer graça e confiança para as finanças de um casal. Inscreva-se para não perder. E essa mensagem e esses 5 conselhos de Provérbios te deram esperança ou uma direção prática? Deixe o seu like. O seu gesto ajuda essa sabedoria a chegar a outras famílias que podem estar vivendo esse mesmo desafio. E use os comentários para partilhar. Qual é, na sua opinião, o maior desafio de ter várias gerações a viver na mesma casa? E não se esqueça de me contar de que cidade você está assistindo. Se você conhece uma família que está passando por essa situação, partilhe esse vídeo com eles. Pode ser o mapa de que eles precisam para encontrar um novo caminho de paz. Inscreva-se no canal, porque a nossa missão é desenterrar os tesouros de sabedoria prática do livro de Provérbios e aplicá-los aos problemas mais reais da sua vida. Te aguardo no próximo vídeo.